Se você está no mundo de Hackintosh, seja de longa data ou seja aí de recente data, a gente sabe que toda primeira segunda-feira do mês tem novas versões do OpenCore e também suas principais casts que são aí desenvolvidas e mantidas pelo mesmo time que desenvolve o OpenCore. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o processo de migração aí da sua EFI para a versão 0.74 do OpenCore, bem como também esses pacotes principais, que são, por exemplo, para Evergreen, traz aí o melhor suporte e integrações com placas gráficas, a LiloCast, que também é uma base para o funcionamento do Evergreen, bem como a Virtual SMC, que faz a emulação de alguns chips que existem dentro dos Macs genuínos, que trabalham em conjunto muito próximo com o OpenCore para trazer o funcionamento do nosso Hackintosh. E além dessas casts e módulos aí principais que também são atualizados junto com o OpenCore, essa nova versão traz suporte total ao Monterey, que é a nova versão aí do macOS que deve ser lançada ainda nesse mês de outubro, de 2021. E se você quer fazer a utilização do sistema operacional, é muito importante que você já se prepare e faça a migração para pelo menos a versão aí 0.74. Além disso, essa nova versão traz um melhor suporte a sistemas operacionais Linux. Então, se você é uma pessoa que utiliza o famoso Hackintosh com o macOS, mas utiliza multi-boot para outros sistemas operacionais como o Linux, então essa nova versão também deve trazer melhorias para você. A cada mês que passa, a cada nova versão que é lançada do OpenCore, o time que desenvolve esse software tão maravilhoso está cada vez mais aí integrando e trazendo melhorias, não somente para quem utiliza o macOS, assim como também para quem utiliza sistemas operacionais Linux, seja ele a distribuição, ou o flavor, sabor que for. Então, comentar essas novidades e suportes novos, integrações e tudo mais, vamos para o vídeo, vamos ver como é que é feita essa migração aí do OpenCore. Além disso, a nova versão 0.74, no momento que você deve estar vendo esse vídeo, ela ainda provavelmente não está lançada para a versão final para o grande público, mas você pode estar conferindo aí no decorrer do dia de hoje, segunda-feira, que com certeza já teremos a nova versão aí do OpenCore e também dessas casts, desses pacotes básicos que eu vou mostrar para vocês já devidamente atualizados e disponíveis. Então bora pro vídeo e vamos ver como é que ficou todo esse processo. Então vamos lá migrar esse OpenCore. Primeira coisa, eu vou abrir aqui o Hacking Tool. Dentro do Hacking Tool, se a gente vier na aba Boot, ele me mostra qual é a versão atual que eu estou utilizando do OpenCore e também qual é a última versão disponível no momento em que está sendo feita a verificação. Lembrando que esse vídeo aqui, como está saindo logo cedo aí na segunda-feira, provavelmente não vai estar ainda liberada a versão 0.74, contudo, a hora que estiver disponível, vocês já podem utilizar esse vídeo aqui ou até mesmo entender como é feito o processo de migração. Então, conferida a versão que a gente está fazendo a migração, eu já tenho os pacotes que eu deixei aqui previamente baixados. Então tem o OpenCore 0.74 e além dele eu já baixei alguns pacotes básicos, que é a Lilo, a Virtual SMC e o Evergreen. Esse outro pacote chamado Restrict Events, ele tem diversas funções aí na cena de Hackintosh, e uma principal que foi agora adicionada nessa versão 1.05 é a adição do suporte a aparecer aqui no painel de preferências na hora de fazer o software update a versão do Monterey assim que ele estiver disponível. Nesse momento estou utilizando a versão 11.6 e muito provavelmente já vai ser lançada na Monterey ainda nesse mês, e a versão final ele sempre vai aparecer aqui no painel de preferências na parte do update de software. Então essa cast ela tem a função de fazer justamente isso para qualquer Mac na hora de fazer essa migração aí da versão atual que está utilizando para a Monterey. Então, sabendo desses itens principais aqui, vou partir para a migração do OpenCore. Para isso eu vou vir aqui, botão direito em cima do HD e Mount EFI. Ele pede a nossa senha, assim do nosso usuário, a gente digita e pressiona Enter. Ele vai abrir a pasta da EFI se tudo estiver correto. Caso o seu Hackintosh não tenha essa opção aqui do menu direito em cima do HD, Mount EFI, eu vou deixar na descrição do vídeo ali um item chamado Quick Action. É ele que faz a adição desse item aqui no menu de contexto, na hora que a gente clica com o botão direito do mouse em cima do HD. Depois de abrir então a nossa EFI, a gente tem que trocar alguns arquivos aqui dentro. E quais são esses arquivos? A gente precisa trocar esse boot x64.efi que fica dentro do diretório boot, e além dele alguns arquivos que ficam aqui dentro de OC. Esses arquivos entre OC é o opencore.efi e basicamente os arquivos que estão dentro aqui do diretório drivers. Isso quando a gente está falando somente do OpenCore, mas como nesse vídeo eu vou mostrar mais alguns itens de casts, a gente também vai atualizar alguns itens aqui dentro desse diretório de casts. Então, para começar, eu vou atualizar aqui o OpenCore. Eu vou pegar ele, vou descompactar
Assim que a gente descompacta, tem alguns diretórios aqui dentro, né? E o que a gente precisa fica dentro de x64. Aqui dentro a gente vai acessar o diretório EFI e depois boot. Aqui dentro de boot a gente copia esse arquivo, né? Command C para copiar. Vou vir aqui na minha EFI original e vou colocar ele aqui dentro. Depois substituir esse arquivo, a gente tem que substituir os arquivos aqui dentro de OC. Eu venho aqui na pasta OC, a versão 0.74, acabei de baixar, copio o opencore.efi e faço, né, a colagem dele aqui. Ele pede para substituir, eu confirmo, né, fazendo substituição, e depois eu vou vir aqui dentro de drivers, e depois dentro de drivers aqui na versão 0.74, aí eu vou pegar os mesmos drivers que eu já tenho aqui, que nesse caso é o áudio DXZ, o OpenCanop. Esse OpenCanop é o que faz a adição do suporte ao menu gráfico ali do OpenCore quando a gente liga a nossa máquina. Eu sempre costumo adicionar aqui o OpenLinux Boot, ele é um driver relativamente novo aqui no OpenCore, ele traz suporte a integrações com sistemas operacionais Linux. E por último, vou pegar também esse OpenRuntime.efi, que é um dos principais itens aí da migração do nosso OpenCore. Feito isso aqui, vou colocar eles aqui dentro, vou fazer a substituição de todos os arquivos que eu copiei. O HFS Plus, ele não foi atualizado, então não precisa mexer. Inclusive, ele não é atualizado desde 2020, né, se eu não estiver enganado. E esses outros itens aqui são drivers que estão no pacote de OC Binary Data, que trabalham em conjunto aqui com o OpenLinux Boot. Se você não utiliza o sistema operacional Linux, não tem por que você ter esses três caras aqui, aí você não precisa mexer com eles. Feita a substituição, né, desses arquivos aqui, eu vou partir para a substituição das casts que eu baixei junto aqui e que eu recomendo vocês também fazerem o download e a atualização delas. A primeira é a Lilo, descompacto ela, venho aqui no diretório de casts, colo ela fazendo a substituição. A outra cast é essa Restrict Events, inclusive eu não tenho ela aqui na minha EFI, então eu vou fazer a adição dela, no caso, né, na minha EFI, então coloco ela aqui dentro também. Fora ela, tem a Virtual SMC, que é a Virtual SMC, aqui no meu caso, eu vou pegar somente o Virtual SMC, o SMC Super I/O e o SMC Processor. Esses três arquivos eu copio aqui para o meu diretório de casts, fazendo, né, ambas as substituições. Caso você esteja fazendo uma atualização de um notebook ou algo assim, provavelmente você pode precisar desse Light Sensor e também do Battery Manager. Se for um notebook Dell, pode precisar também dessa SMC Dell Sensors, vai depender do cenário aí que você está fazendo, né, a atualização da sua EFI. Fora essa cast aqui, a última é a Evergreen, ela traz o suporte e a integração ao melhor funcionamento das nossas placas gráficas. Então eu pego o arquivo de cast dela e vou colocar aqui na minha EFI original. Aqui nesse exemplo do vídeo, lembrando que eu estou fazendo as atualizações em cima dos arquivos originais da minha EFI, porém eu já tenho o backup dela sempre salvo em um pendrive, né? Caso aconteça algum problema aqui na hora de bootar essa nova versão ou qualquer coisa do tipo, eu tenho um pendrive para simplesmente, né, fazer o boot do computador e restaurar ali, né, o funcionamento do meu Hackintosh. Então eu sempre aconselho vocês, antes de fazer qualquer alteração aqui no diretório de EFI, nesses arquivos, né, e tudo mais, fazer sempre o backup, manter preferencialmente esse backup, né, em um pendrive, para que vocês possam sempre utilizar ele em caso de um problema aí na hora de atualizar a EFI ou fazer qualquer tipo de alteração nela. Então eu já movi todos os arquivos. Agora, por último, a única coisa que eu preciso fazer é atualizar meu config.plist. Como de praxe, sempre recomendo vocês utilizarem o Propertree. Inclusive, o Propertree, ele teve uma atualização recente, justamente por conta da versão 0.74 aí do OpenCore. Então eu recomendo vocês virem aqui dentro do repositório do Propertree. Também vou deixar ali o link na descrição. Depois aqui no repositório a gente vem encode e download zip. Como o meu está na última versão, não preciso atualizar ele, mas de qualquer forma recomendo, né, vocês fazerem isso, porque caso vocês estejam utilizando uma versão mais antiga do Propertree, ele não vai atualizar corretamente o nosso config.plist desta versão 0.74 do OpenCore. Inclusive também teve alterações aí grandes na estrutura dele na migração já da versão 0.73 do OpenCore. Uma recomendação na hora de fazer nessa atualização é sempre baixar ele, né, no dia que você vai fazer a migração, para garantir que ele está totalmente atualizado. Então, sabendo dessa observação aí do Propertree, eu já vou pegar a última versão que eu tenho já instalada aqui na minha máquina, vou deixar ele aqui do ladinho para ficar um pouco mais organizado. Eu pego o config.plist e arrasto ele para dentro do foguetinho. Assim ele vai carregar todo o arquivo de configuração aqui dentro. Não precisam se preocupar com todos esses itens e essas chaves, porque inclusive nessa migração da versão 0.74 do OpenCore, a chave nova que tem nesse arquivo de configuração, ela é adicionada automaticamente na hora que a gente faz o processo de snapshot. Até para mostrar para vocês, eu vou fazer o seguinte: eu venho aqui em root, clico com o botão direito, collapse all. Depois venho aqui navegando somente nos itens que eu preciso, e a chave que vai ser atualizada nesse caso da migração aqui da 0.74,
ela fica dentro de UEFI e depois dentro de drivers. Aqui eu vou pegar um driver qualquer, pegar por exemplo o item 2, notem que ele tem somente 3 chaves, que é Enable, Path e Argumentos. Isso aqui vai ter para todos, né, as chaves que existem aqui dentro de drivers, e vai ter essa estrutura. Quando a gente fizer a migração desse arquivo de configuração para a versão 0.64, eles vão adicionar mais um item aqui chamado Comments, é para adicionar comentários a esses drivers. E muito provavelmente essa chave nova chamada Comments, né, ela vai servir aí para a gente fazer documentações na hora que a gente faz a adição de um driver novo na nossa EFI e deixar o negócio aí mais organizado. Então, sabendo dessa atualização que vai acontecer aqui, eu vou fazer, né, com o Property. Eu venho em File, depois eu escolho a opção OC Clean Snapshot. Ela vai perguntar qual que é o diretório do meu OpenCore. Provavelmente ele já vai abrir de maneira automática no diretório correto, mas de qualquer forma eu sempre costumo vir aqui do lado, clicar em EFI, depois clicar no diretório EFI, depois no diretório OC. Eu clico em Shows e ele vai reler toda essa estrutura aqui de diretórios e vai atualizar o nosso arquivo de configuração do OpenCore. Como nesse caso aqui ele atualizou somente aquela chave dos drivers, eu vou retrair novamente o meu root para deixar um pouco mais fácil, né, de navegar. Vou vir aqui em UEFI, depois drivers, e notem que agora existe justamente essa chave nova aqui que é comment, para a gente adicionar comentários. Então, se a gente quiser, por exemplo, vir aqui e digitar e colocar um comentário qualquer, a gente pode. Então, por exemplo, este driver funciona para o barulho do time na hora do boot. Eu posso descrever para o que serve esse driver em si, e inclusive essas alterações dessas outras chaves aqui, elas já vieram junto da versão 0.73 do OpenCore. Então, são mudanças que estão acontecendo recentemente, né, com o nosso bootloader, faz aí o nosso Hackintosh funcionar. Além dessa alteração, na hora que eu fiz o processo de snapshot, se eu vier aqui dentro de kernel, dentro de Edge, ele mostra todos os arquivos que existem aqui dentro do diretório de casts. Como eu acabei adicionando nessa EFI o restrict events, em alguma dessas chaves, aquele arquivo ali foi adicionado. Então, se eu vier abrindo aqui, em alguma dessas chaves, ó, justamente na chave 3, tem aqui a restrict events.cast, ela está enable marcado como true, ou seja, na hora que eu salvar esse arquivo aqui de configuração no meu OpenCore e reinicializar o Hackintosh, ele vai acabar carregando essa cast aqui, junto com as demais que já existiam, no caso nessa EFI. E a recomendação que eu tenho para vocês, incluir talvez essa nova cast aqui, se você pretende migrar aí para a nova versão do Monterey, que é o macOS que vai ser lançado provavelmente ainda esse mês de outubro. Então, sabendo dessas alterações aqui no nosso arquivo de configuração, praticamente elas foram simples, basta fazer, né, o processo aqui de snapshot com o Property e depois garantir que a gente vai salvar, né, a nossa configuração, praticamente estará feita aí a migração do nosso OpenCore. Para colocar isso aqui em prática, como eu já tenho o backup de tudo e já substituí os arquivos e tudo mais, como eu mostrei ali anteriormente, agora só vou fazer o processo de reboot da minha máquina e confirmar se o OpenCore vai inicializar na nova versão. A máquina já está reinicializando, logo na sequência já vai abrir o menu do OpenCore. Inclusive nesse menu a gente já consegue ver também se ele já atualizou para a nova versão. Nota que o menu do OpenCore foi carregado e aqui embaixo, no canto inferior direito, ele já vai marcar a versão corrente que eu estou utilizando do OpenCore. Nesse caso, a versão aí 0.74. Então, carregar o macOS, ver se vai funcionar, né, tudo corretamente. Tudo tiver ok, tá migrado então a nova versão do OpenCore. O macOS já carregou. Vou logar aqui com o meu usuário. Após logar, eu só vou confirmar aqui dentro do Hacking Tool se ele já obteve e marcou, né, a opção 0.74 do OpenCore. Então, notem que na versão corrente ele já está aparecendo a versão 0.74 e como eu estou fazendo esse vídeo algumas horas antes aí do lançamento, ainda consta a versão 0.73. De qualquer forma, então já está migrado o meu OpenCore, mas lembrando que como eu estou fazendo a atualização aí com alguns pacotes que são pré-releases, ou seja, são pré-lançamentos das versões finais, a hora que sair todas as versões finais desses pacotes daqui, que inclusive vão sair na data de hoje, eu vou de fato fazer a atualização desses pacotes novamente, mas eu não vou nem precisar mexer mais no meu config.plist. Então daqui em diante o meu OpenCore já está atualizado aí para a versão 0.74, inclusive o terreno já vai estar preparado aí para a utilização e migração futura e futuro em breve, né, do macOS Monterey, e muito provavelmente será lançado este mês. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero sim que você tenha conseguido ou que vá conseguir fazer, né, a migração do OpenCore. Afinal de contas, como eu estou lançando esse vídeo logo pela manhã para trazer aí em primeira mão para vocês essa nova versão do OpenCore 0.74, é muito provável que ela não está disponível ali ainda nas releases do repositório do OpenCore, assim como aquelas casts sugeridas que eu mostrei no decorrer do conteúdo, mas aí no decorrer do dia de hoje, com certeza todos esses pacotes estarão sendo aí liberados e disponíveis para vocês. Havendo dúvidas para fazer a migração, é só
utilizar a área de comentários. Eu tento sempre ajudar todo mundo aí que precisa de um help. Se eu não estiver, com certeza tem outras pessoas que estão sempre se ajudando aqui dentro dos comentários, o que é muito bom. Afinal de contas, vamos aí sempre nos ajudarmos, que com certeza a gente chega lá com o Hackintosh, ó, dando aquela decolada. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!